Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Uma coisa que meus pacientes falam quando eles começam a fazer uma terapia de fato é que as pessoas do seu entorno acabam acusando ela de ser egoísta, está ficando muito egoísta, está pensando muito em você. Então, qual seria a diferença entre uma pessoa egoísta e uma pessoa que cuida de si, que se preocupa com as suas necessidades? Isso é uma diferença e a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Qual é a diferença? Como é que você pode perceber se você está sendo uma pessoa egoísta ou se é uma pessoa que está apenas se preocupando com as suas necessidades, dando importância a você, cuidando de você? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a diferença, entre uma pessoa egoísta, uma pessoa centrada, egocêntrica e uma pessoa que cuida das suas necessidades, que se preocupa com ela, que cuida dos seus interesses. Bem, mas antes disso, não esquece de fazer o ritual do YouTube. Dando like, se inscrevendo, ativando as notificações e compartilhando o vídeo para os grupos, para as pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar no seu crescimento, na sua evolução pessoal. Bem, existem 4 pontos que você pode fazer uma análise se você está sendo uma pessoa egoísta ou se você está sendo uma pessoa que está cuidando de você, cuidando dos seus interesses, dando importância a você. O primeiro ponto é esse. Você tem que conhecer as suas necessidades. As pessoas egoístas, elas não conhecem as necessidades. As pessoas egoístas, elas agem por impulso. Ela sente um estímulo de seguir naquele caminho, naquela direção que vai trazer um benefício para ela e ela faz e atua nessa direção. A pessoa que não é egoísta, mas se preocupa com os seus interesses, ela conhece as suas necessidades. Ela fez uma avaliação criteriosa sobre ela fez uma análise sobre ela e ela conhece as suas necessidades. Então, quando ela tem uma direção em busca, quando ela tem uma ação que pode parecer egoísta, ela está tendo um comportamento direcionado, uma atuação direcionada para as suas necessidades, para atuar e atender às suas necessidades. O egoísta, ele dá um tiro no escuro, porque ele sente o impulso de seguir naquela direção, não compreende por que está sentindo aquele impulso e, no mesmo momento, ele segue aquele impulso e realiza aquela ação, que acaba prejudicando as pessoas e ele mesmo não sabe por quê, porque às vezes o egoísta ele tem um comportamento, ele prejudica as pessoas ao seu redor e quando chega no final do resultado, ele mesmo também fica insatisfeito com aquilo. E aí procura mais uma vez buscar um impulso para satisfazer as suas necessidades. Apenas de uma forma impulsiva. Já a pessoa que não é egoísta, que cuida dela, ela tem conhecimento que aqui, ali, daquela maneira, desta forma, naquele lugar, vai atender às suas necessidades porque ela tem uma compreensão disso. Então ela tem uma ação direcionada. Então esse é o primeiro ponto de diferença entre a pessoa egoísta, egocêntrica e aquela pessoa que está apenas atendendo às suas necessidades. O segundo ponto é o seguinte: você tem que entender o que significa ser uma pessoa boa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, deixar de ser bom. Eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo, se vocês derem uma olhada lá. Existe uma confusão essa questão de a pessoa ser uma pessoa boa. O que a transforma numa pessoa boa? E nessa confusão as pessoas acabam esquecendo de si e tentando ser essa pessoa boa, agradar a expectativa de bondade das outras pessoas e acaba se prejudicando. Então é muito importante que a pessoa que busque atender às suas necessidades, que ela entenda o que é ser bom. Então tem que se aprofundar nesse conceito de bondade, tirar todas as influências externas, de conceitos, de ideias externas que acabaram se somando nesse pensamento, nessa palavra ser bom, nessa expressão ser bom, e ao ter a compreensão de que significa ser bom, aí sim ter, mais uma vez, uma atuação direcionada nesse sentido. O egoísta, ele acha que ser bom é uma coisa ruim. Então ele vai totalmente contra isso. Agradar alguém, atender alguém,
satisfazer a necessidade de uma outra pessoa, compreender a outra pessoa, tendo sentimento de bondade, para ele é uma coisa prejudicial, então ele vai totalmente contra. A pessoa que não é uma pessoa egoísta, ela compreende o significado da palavra ser boa, da expressão ser boa, e ao compreender isso, ela faz uma atuação direcionada. Então, entendendo isso, ela é uma pessoa que atende aos outros, mas atender aos outros, que é a base do ser bom, que você pode atender aos outros desde que você não deixe de atender a você mesmo. Então, essa é a compreensão básica de ser bom. Então, ela faz uma atuação direcionada, atende ali pontualmente, uma forma localizada, com os limites, e aí dessa forma ela também consegue se atender e satisfazer suas necessidades. Então esse é o outro ponto, ter uma consciência dessa expressão, ser bom, o que significa. O outro ponto é você não se infantilizar. Eu quero dizer com isso, algumas pessoas acham que se você se tratar como criança, você vai estar atendendo suas necessidades. Isso é um grande erro. É claro que quando você se vê como criança, você vai perceber que você tem necessidades que têm que ser atendidas, que não podem ser deixadas de lado. Mas a criança, como é um ser muito desejoso, o desejo na criança atua em alto grau. Se você se ver como criança, na realidade você não vai atender às suas necessidades, você vai ser uma pessoa egoísta. Porque a criança, ela é egoísta por essência, porque ela é puro desejo, ela deseja, ela necessita. Então, se você se ver como criança, se você se infantiliza, você vai ser uma pessoa egoísta e não uma pessoa que atende às suas necessidades. Então, não se infantilize. Você tem que perceber quais são as suas necessidades, tá? Atendê-las, né, em pontos que só você pode fazer isso, só você pode satisfazer. Então, como uma criança, é claro que ela tem necessidades que têm que ser atendidas de imediato, porque são necessidades básicas, importantes, mas não pode ser o puro desejo da criança, porque se você for o puro desejo da criança, você vai se tornar uma pessoa egoísta, que vai ficar desejando, a criança é muito impulsiva, você vai ser impulsivo, e você vai se tornar uma pessoa egoísta, e não uma pessoa que vai cuidar, atender às suas necessidades e as coisas que são importantes para você. E por final, o que é muito importante, que vai poder diferenciar você de uma pessoa egoísta para uma pessoa que atende às suas necessidades, tem um olhar para si, que tem um cuidado consigo mesma, conheça os sentimentos. Tá? Então lá o primeiro, o egoísta ele não conhece as suas necessidades, age por impulso. A pessoa que é uma pessoa que atende às suas necessidades, ela tem que conhecê-las. Outra coisa é conhecer esses sentimentos, se conhecer. O egoísta ele não se conhece. Como eu falei, ele é um indivíduo puramente impulsivo, puramente que atende os seus desejos, às suas buscas instintivas. Não há nenhuma compreensão do processo. Ou a pessoa que atende às suas necessidades, que olha para si, que se ama, ela tem um entendimento das suas necessidades e tem uma compreensão dos seus sentimentos. Ao fazer isso, ela consegue dosar, ela consegue trabalhar com seus sentimentos, sabendo quais ela pode potencializar, quais ela tem que dar uma segurada. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento dos seus sentimentos é muito importante. Então, o que diferencia o egoísta, o egocêntrico da pessoa que cuida dela, que se preocupa com ela, o conhecimento, o aprofundamento no conhecimento dos seus sentimentos. O egoísta, ele não sabe disso, ele não conhece, ele é por instinto, por impulso. A pessoa que se ama, que se cuida, ela tem esse conhecimento. Então você já sabe quais são esses pontos que diferenciam. Desculpe. Então você pode saber aí, fazer uma análise pessoal, se você é uma pessoa egoísta ou se você é uma pessoa que cuida de você. Porque a avaliação do outro, de terceiros, fala, não, você é muito egoísta, você só se preocupa com você, essa avaliação não conta, porque é uma avaliação externa e tem a ver com a sua ação sobre a pessoa. Eu não estou dizendo que a pessoa que pensa nela, que tem uma autovisão, que preserva os seus interesses, sem ser egoísta, ela não vai desagradar alguém, claro que vai, né? Porque quando você tem uma olhada para você, se cuida, e você não fazia isso, outras pessoas, outras coisas vão ficar
não perdendo um pouco dessa tensão. E as pessoas, as coisas que tinham essa tensão, não vão gostar. Então a avaliação de terceiros nunca é boa. O importante é fazer uma avaliação pessoal, uma análise pessoal. E esses pontos, eles são muito importantes porque eles vão dar para você uma direção, para você entender se você é uma pessoa egoísta, uma pessoa centrada em você, egocêntrica, passional, impulsiva, ou se você está sendo uma pessoa que tem toda a compreensão do processo e está só dedicando um tempo importante para você, tendo um cuidado para você e ao compreender o que significa ser bom, ter uma relação com o outro também de equilíbrio. Ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa dica é muito boa porque hoje em dia, nesse mundo muito particularizado, muito individualista, as pessoas acabam confundindo cuidar de si, olhar para si, com o egoísmo, e o egoísmo como cuidar de si e olhar para si. Então é muito bom a gente refletir sobre isso, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e fiquem em paz.